Que se achava o dono do boi. Eles sentavam numa banca assim, cheio de mulheres, de amigos, desde o pinhão que tangia o boi ao grande comprador de gado, sentava naquele bar do vaqueiro e ele ficava lá sentado. E todo mundo chegava: seu Toninho, o boi comeu minhas bananas. Ele metia a mão no bolso, tirava um mole de dinheiro e dava. Isso eu via, que eu era muito pequena na época, e coisa que ele contava depois que ficou idoso e perdeu a memória. Então ele só lembrava da época da história do boi, né? Da época em que ele era mangarepe, na época que ele comprava gado, e nós chamamos carinhosamente de boi menino, né? Porque ele tinha esse nome de boi menino porque ele era muito manso, mas ele era um garrote grandão, né? Um Nelore, ele era castanho e tinha aquele coisa nas costas, ele era grandão, né? E muita gente o retrata como um boizinho pequenininho, mas ele era imenso. Quando ele deitava perto de mim, eu me escondia atrás dele. Minha mãe botava uma toalha assim na porta da farmácia, depois que a farmácia fechava, e eu dormia naquela toalha e ele fazendo paredinha para mim. De vez em quando ele virava, me lambia todinha, me deixava toda melequenta e passava boa parte da noite ali comigo, né? E para mim foi uma agonia muito grande quando ele sumiu, né? E eu fiquei muito angustiada, chorei semanas, e só depois de uns 40 anos depois eu descubro que ele morreu porque comeu papel de cimento pela rua. E Ney Maranhão, que era o dono dele, o legítimo dono dele, foi lá, mandou recolher ele e levou para a fazenda, e ele disse que nunca ele seria abatido, porque ele tinha conquistado o direito de viver, porque ele fugiu da fila de abate, né? Então eu fiquei muito assim, fiquei satisfeita de saber qual fim que ele teve. Ele não foi abatido, né? E triste porque ele morreu e ninguém nunca ficou sabendo qual foi a causa da morte dele. Algumas pessoas na rádio, na época que Ney Maranhão estava contando isso, duvidou, né? Como é que tu vai jogar 500 quilos de carne na rua? Ele disse: não. Ele chegou por trás de mim, bateu nas minhas costas, me derrubou. Quando eu virei, o pinhão vinha pegar ele para levar ele para a fila. Eu disse: não. Ele vai viver porque ele conquistou o direito de viver, sabe? Isso me tocou muito como criança e mesmo depois de adulta. E essa carteirinha aqui tem uma importância muito grande para mim, porque conta um pouco da história em que eu convivi com ele, que eu tomei banho na bombinha com ele. Não sei se alguma, como Arlindo, né? Sabe que existia a bombinha ali, que era um riacho que vinha da Rua Velha, passava por ali e atravessava a Costa Azevedo e ia para a Rua da Tábua, né? Era uma água tão limpa que tinha muitos peixes, muitos peixinhos, e a gente tem que juntar uma turma de menino para ir pegar os peixinhos e brincar com o boi. Depois a gente voltava lá para o ponto onde minha avó trabalhava e ele saía se jogando, molhava todo mundo que estava ali esperando a lotação, porque a gente não tinha ônibus na época, né? Então para mim está sendo um momento assim muito emocionante. Estou muito fofa. Obrigada, Jorge. Obrigada por ter vindo do meu amigo. Acho que foi o meu primeiro amigo, o boi menino.